Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Serginho, estamos mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre o negócio de aquela ilha maluca que encontraram aí, esse negócio aí, na Tarrabá, uma coisa assim, que de acha isso. Eu não sei o que é exatamente, todo mundo tá comentando. Dizer que é uma cidade histórica, uma cidade antiga. Eu quero entender melhor o que de acha é isso. Então vem entender comigo, curte, compartilhe e me dá essa força que vai dar tudo certo. Então... Bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer ter você aqui. Hoje vamos falar um pouco sobre as explorações do passado e ver que ainda nos dias de hoje elas trazem até nós fatos relacionados aos nossos antepassados, culturas diversas e costumes há muito tempo abandonados, mas que, de alguma forma, colaboraram com o que somos hoje, né? Claro, cada qual em sua região e seus diferentes costumes, não é? Bom, vamos lá. Antes de mais nada, é bom salientar que o que vamos ver a seguir não é uma afirmação do canal Fatos Desconhecidos a respeito da existência de uma civilização, a qual existiu no meio da floresta amazônica, mas sim trazer à cena as teorias que historiadores e outros profissionais sustentam a respeito do assunto e que instigam a curiosidade de muita gente. Se cada um de nós concorda ou não com o apresentado, é puramente de caráter pessoal. Ok? Dito isso, vamos lá. A floresta amazônica tem uma extensão que não abrange somente o Brasil, como também países vizinhos como Bolívia, Colômbia, Equador, Guianas, Peru, Suriname e por aí vai. Assim como os desertos africanos escondiam e ainda escondem diversas relíquias da civilização, por que não há também traços civilizatórios nos confins de uma floresta que não foi completamente explorada? Hein? Assim pensam alguns pesquisadores espalhados pelo mundo, entre eles também os brasileiros. Tudo começou com a descoberta de uma trilha denominada Caminho de Piabiru, que, na verdade, é parte de um grupo de caminhos utilizados pelas civilizações indígenas de antes do descobrimento das Américas, inclusive do Brasil. Piabiru foi a designação dada pelo padre jesuíta Pedro Lozano, cujo significado em Tupi-Guarani quer dizer Caminho do Gramado Amassado. Ele teria conhecido parte deste caminho durante as missões da Companhia de Jesus, da qual fez parte como historiador, em suas andanças por alguns países da América do Sul, em meados dos anos de 1700. O Caminho de Piabiru é bastante discutido entre os historiadores até hoje, mas é quase consenso que foi usado pelas civilizações da época, ato que criou um corredor entre os Andes e o Oceano Atlântico, passando inclusive pelo solo amazônico. Em seus 3.000 quilômetros de extensão, o caminho cortava também os territórios onde hoje estão os estados do Paraná e São Paulo. Para alguns historiadores, como a jornalista e pesquisadora Rosana Bond, o caminho pode chegar aos 4.000 quilômetros. Este trajeto não foi demarcado de forma oficial na época, mas, de acordo com o antropólogo Mércio Pereira Gomes, surgiu entre os guaranis por meio de referências geolocalizadas, como certos tipos de árvores, acidentes geográficos, rios e outros pontos de fácil reconhecimento por parte dos indígenas. Para ele, a finalidade mais importante do Caminho de Piabiru era tornar possível a conexão entre os índios do Atlântico com os do Pacífico, por meio da qual compartilhavam suas diferentes culturas e conhecimentos. Ainda de acordo com a pesquisadora Rosana Bond, um explorador paraguaio de nome Aleixo Garcia
teria naufragado na costa catarinense por volta de 1516. O homem logo passou a conviver com os indígenas da região e, ganhando a confiança deles, após alguns anos, foi apresentado não só ao Caminho de Piabiru, em 1524, como também as peças em ouro e prata com características incas, ou seja, objetos de origem peruana em terras do sul do Brasil, o que reforça a teoria da conexão entre os povos da Amazônia setentrional com o sul do território brasileiro. De forma generalizada, as trilhas eram utilizadas para várias finalidades, desde o deslocamento entre diferentes pontos nas tribos, como também para viagens mais longas e escambos. Por meio dessas práticas de troca, os grupos deixavam o que produziam em determinado lugar para, mais tarde, outro grupo ir ao local e pegar o que fosse do seu interesse, deixando também sua contraparte. Conforme citou em uma entrevista o professor José Bessa Freire, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tratava-se de um ritual silencioso de troca de produtos, no qual não havia necessidade de contatos visuais ou físicos entre os grupos. Porém, além da história oficial do Caminho de Piabiru, há também uma outra, um tanto mais fantástica, que se refere não só ao caminho, como também a uma determinada localização, ou melhor, a uma certa civilização que teria existido na floresta amazônica. Ela tem levantado tanto suspeitas quanto a curiosidade de estudiosos, pesquisadores e também parte da comunidade científica. Estou falando da cidade de Ratanabá, a antiga capital do mundo. As pesquisas a respeito desta cidade e, consequentemente, da civilização que a criou, denominada Muril, vêm sendo amplamente divulgadas por meio de uma sociedade de pesquisas conhecida por Daquila, instituída no Brasil e dirigida por Urandi Fernandes de Oliveira. O nome Daquila, de acordo com seus membros, pode ser compreendido como sendo um centro de pesquisas tecnológicas, um laboratório de ideias, onde assuntos como política social, estratégia política, economia e assuntos militares, tecnológicos e culturais são o cerne de sua existência. Os Murios, por sua vez, foram civilizações possuidoras de tecnologia bastante avançada, que construíram caminhos sobre malhas magnéticas existentes em praticamente todo o planeta Terra, os quais interligavam as cidades de seus reinos, entre eles Ratanabá, na Amazônia. Em boa parte do Caminho de Piabiru são encontradas diversas evidências de civilizações mais antigas, da época dos Murios e posteriores a eles, com características que se assemelham em certos pontos, especialmente aos geóglifos. Estes são símbolos que sustentam uma espécie de linguagem utilizada na antiguidade e que denotam uma forma singular de comunicação. Muitos geoglifos encontrados em Piabiru aproximam-se em aparência e forma àqueles vistos nas famosas linhas de Nazca no Peru, porém em proporções dimensionais menores que as peruanas. E foi estudando o Caminho de Piabiru que os pesquisadores da Daquila chegaram em um local no atual município de Costa Marques, em Rondônia, conhecido por Forte Real Príncipe da Beira, uma fortificação de formato no mínimo curioso, de estilo conhecido como abaluartado. Construções nesse estilo são encontradas em diversas partes do mundo, como em Portugal, Itália, Espanha, Países Baixos e França. Apesar da história oficial não vincular essas fortalezas aos Murios, é intenção dos pesquisadores do Centro Daquila fazerem uma expedição a partir de Costa Marques, justamente com o propósito de conferirem tal vínculo, já que, segundo alguns dos membros da sociedade de pesquisas, foram encontradas
túneis por baixo da fortaleza, que os conduziram a galerias e salões, dentro dos quais encontraram também artefatos com prováveis indicações que podem levar a Ratanabá. Eles acreditam que ao menos um desses túneis pode levar à antiga cidade, que hoje se encontra soterrada em algum local próximo dali, sob a floresta amazônica. Quanto à civilização que lá existiu, ela pode ter tido algum vínculo com seres extraterrestres que, de acordo com várias teorias e pesquisas, tiveram e ainda têm influências sobre a evolução humana. Assim como as pirâmides do Egito, as teorias levantadas a respeito dessas civilizações mais antigas levam a acreditar nessa possibilidade, principalmente se pensarmos em como seus blocos foram construídos e erguidos, um sobre o outro, sem que houvesse naquela época instrumentos e maquinários que possibilitassem a conclusão de tais obras. Só para efeito de curiosidade, no Egito, de 3.000 anos atrás, não havia o aço e nem o ferro que hoje temos disponíveis, muito menos ferramentas de precisão que fizessem recortes tão perfeitos de materiais tão duros quanto os blocos de granito, por exemplo. O bronze, matéria-prima das ferramentas da época, não era capaz de perfurar ou recortar tais blocos. Então, muitos são aqueles que acreditam ter havido uma interferência de outro mundo nas construções antigas. E por que não? Na formação de cidades inteiras que já demonstravam a presença de tecnologia avançada para a época. Ratanabá, ao que parece, teria sido construída há alguns milhões de anos. E bem por isso não é visível por meios aéreos, muito menos caminhando pela superfície da floresta. Ou seja, a cidade pode estar a centenas de metros abaixo da superfície, dado que, nestes últimos milhares de anos, a própria floresta e as mudanças significativas da geologia do planeta teriam coberto toda a área ocupada pela cidade. Isso aconteceu também em várias outras descobertas, até mesmo com as pirâmides, que tiveram de ser literalmente desenterradas da areia, para enfim revelar ao mundo todas aquelas riquezas, não só cultural, como também material. Atualmente, a sociedade d'Aquila está em busca de recursos financeiros e também humanos para que possa dar início a uma grande expedição com a finalidade de trazer à tona a suposta existência e riqueza de Ratanabá. Se isso realmente acontecer, é certo que a história como a conhecemos nunca mais será a mesma. Por hoje é só. Deixe nos comentários sua opinião sobre as grandes descobertas do mundo. E se esta... Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo falando na Ratanabá, eu acho que seria interessante sim se realmente existisse realmente essa rota, porque primeiro a gente botaria um pouco da história do Brasil e alguma parte do mundo, né? Colocando o dedo no caneco do mundo. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado. Bote a sua opinião aqui nos comentários para me entender o que você acha. Então, até o próximo vídeo. What it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, 'cause we're golden.